Fala, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou o Matheus e vamos continuar com as nossas leituras e reflexões do Evangelho de Jesus, escrito por João e refletido por nós. Vamos iniciar hoje, capítulo 12. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Faça também a sua leitura, sua reflexão. Não se esqueça da importância disso e deixe que o Espírito Santo também fale ao seu coração, tendo a sua própria reflexão aí. Diz assim a palavra de Deus, João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, preparando-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, e eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Até aqui a nossa leitura. Vamos refletir juntos, contextualizando e lembrando, né, que Jesus acaba de vir de um momento de ressurreição de Lázaro, e aqui diz no versículo 1 que 6 dias antes da Páscoa, após ter acontecido esse fato lá em Betânia, Jesus volta para Betânia, e aqui nós temos vários pontos a serem refletidos. Primeiro deles, 3 coisas muito importantes para a manifestação de Deus. Nós temos aqui um local propício para a manifestação de Deus, e esse local era Betânia, onde Jesus volta. Nós temos aqui alguns elementos muito importantes para que essa manifestação de Deus permaneça ali na comunhão, né? Esses elementos são a mesa, onde eles participariam da ceia, a própria ceia, e um perfume usado aqui para lavar e perfumar os pés de Jesus, para ungir os pés de Jesus. E algumas pessoas que estavam ali muito importantes para que isso acontecesse. Marta, Lázaro, Maria, os discípulos e o próprio Jesus. E a combinação disso representa para nós, inclusive, uma ilustração de como seria uma igreja na sua formação, o que precisa acontecer nela, né? Essa união das pessoas aqui. Versículo 2 nós vemos aqui: preparando-lhe ali uma ceia, Marta servia, um ato de serviço a Deus, é uma representação muito importante de algo que acontece numa comunidade saudável, né? Serviço a Deus. Versículo 2 ainda: e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Os discípulos e Lázaro participavam de uma comunhão com Jesus, da ceia, participavam de um relacionamento entre eles e com Deus. Então, um relacionamento faz parte de uma comunidade saudável também. No versículo 3, nós vemos a adoração. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Nós vemos aqui uma adoração de valor, uma adoração que representava uma entrega muito valorosa, de muito valor, né? Uma adoração composta de uma ação, uma atitude de entrega.
a Jesus, né? E isso demonstra a adoração verdadeira, de entrega completa e total a Deus, que honra a Jesus, que honra a Deus, né? Então esse é o nível de adoração de uma comunidade saudável também. Nós veremos aqui agora no versículo 4 algo muito importante. Nós vemos aqui uma atitude de religiosidade da parte de Judas. Versículo 4 diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, né, dos discípulos de Jesus, aquele que estava para trair Jesus, disse: porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o seu valor não foi dado aos pobres? E aqui nós vemos que Judas não compreendeu o que estava acontecendo ali naquele momento, né? De uma representação de uma comunidade onde houve serviço a Deus, onde havia um relacionamento verdadeiro entre as pessoas e com Deus e uma adoração profunda a Deus, que esse ato de Maria era uma adoração a Deus. Mas não havia problema em si nessa fala de Judas, se por trás do que o autor nos diz aqui, nós não víssemos a motivação do porquê ele estava falando isso. Porque na real motivação ele não estava preocupado com os pobres, como João mesmo disse aqui, versículo 6. E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa de dinheiro tirava o que era colocado nela. Nós vemos aqui a motivação de Judas, e aqui eu gostaria que a gente refletisse sobre o que fazemos e por que fazemos. A motivação de fazer qualquer coisa, tanto para uma pessoa quanto para Deus. Qual a real motivação de fazermos? Aqui nós vemos o que João diz para nós que era a motivação de Judas. Nós vemos isso posteriormente por conta das suas atitudes e que era real o que João estava falando. Mas a reflexão que eu gostaria é que você pensasse sobre as suas atitudes, inclusive em comunidade, em religiosidade, em algo que você diz fazer a Deus, ou diz fazer a Deus para uma pessoa. Qual a motivação de estar fazendo o que faz? Por que faço o que faço? É realmente para Deus? É para a adoração? É em gratidão? É em resposta àquilo que Deus já fez para nós? Ou porque eu estou interessado em algo, em receber algo, ou tem alguma parte que só convém a mim? Versículo 8. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. E aqui Jesus responde a essa atitude de Judas, de religiosidade, não entendendo o momento, não entendendo a profundidade da atitude de Maria em adorar Jesus. Quando estamos alinhados ao agir de Deus, seguindo em relacionamento, em adoração, em entrega, nós desfrutamos do privilégio da sua presença. E aqui no versículo 8, Jesus estava falando para eles de um privilégio único. Somente eles que estavam ali com Jesus tiveram o privilégio de vivenciar essa experiência única com Jesus. E isso precisa ser lembrado por nós, que existem momentos em comunidade com Jesus ou em individualidade com Jesus, que são privilégios únicos, em que Deus proporciona e que talvez nunca mais aconteça daquela forma. E Jesus estava ressaltando a importância de entender o privilégio do que eles estavam passando naquele momento. Nós precisamos lembrar disso. Isso pode muitas vezes acontecer a nós e nós não percebermos esse privilégio e estarmos preocupados com nós mesmos, assim como Judas estava, e não perceber o privilégio daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Versículo 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, e eles foram até lá, não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E aqui nós vemos os resultados de quando a manifestação de Deus é completa. As coisas acontecem através desses elementos, através dessas pessoas, desse local,
né, essa comunidade onde há um serviço a Deus, onde há um relacionamento com Deus entre as pessoas e uma verdadeira adoração e entrega, existe um resultado. E o resultado foi isso. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, e isso é um resultado. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Ser amigo de Jesus tem alguns perigos, e nós falamos isso há 2 vídeos atrás, mas não vou ressaltar só sobre isso, mas também é um resultado. Mas o resultado que quero refletir aqui está no versículo 11. Voltando, crendo em Jesus. Quando essas coisas acontecem, o resultado é que outros ainda creiam em Deus, creiam em Jesus e também participem dessa comunidade que nós falamos aqui, onde há serviço a Deus, onde há relacionamento com Deus entre as pessoas e uma verdadeira adoração a Deus. Vamos orar. Pai, maravilhoso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, o único Deus sobre todas as coisas, Criador do universo e tudo que nele há. Obrigado por causa de Cristo e por toda a sua obra completa, perfeita e maravilhosa sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor prepara local, elementos e pessoas para que a sua manifestação seja completa e essa manifestação promova um serviço ao Senhor, um relacionamento profundo e uma adoração verdadeira, entregue ao Senhor, que produz resultados de que outros creiam e conheçam ao Senhor. E a minha oração é que o Espírito Santo e essa palavra da verdade alcance os corações e produza esse resultado, de que a fé aumente, de que outros descubram a fé e conheçam ao Senhor, o verdadeiro Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.